Amém, irmão? Quem está feliz, diz amém? Vamos compartilhar a palavra nessa noite. Peço para você já deixar sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, capítulo 1. Essa semana nós sexta-feira tivemos a nossa mini vigília de homens aqui. Quem estava presente aí? Temos discipulado marcado em breve, né? Então, queremos convocar todos os homens para estarem presentes no nosso discipulado. Creio que o Senhor está trabalhando os homens aqui da nossa casa. Uma das coisas que a gente ministrou, acredito que eu posso compartilhar um pouco disso nessa noite, é que a gente, por muito tempo, irmãos, falamos a respeito de paternidade, entendendo que nós temos a ausência, né, da paternidade, gerando orfandade em nós, no nosso coração. Mas uma das impressões que eu tenho no meu espírito, e a gente compartilhou isso aqui na sexta, é que alguns homens, né, e hoje expandindo também para as mulheres, às vezes o nosso problema não é a orfandade, às vezes o nosso problema é a infantilidade. E a gente, às vezes, dentro da igreja, a gente maqueia, ou para ficar mais bonito, a gente fala que não, é orfandade, e a gente fala sobre a paternidade de Deus. Mas existem homens e mulheres hoje, maiores de idade, alguns com cabelos brancos, que o Senhor não está querendo gerar uma paternidade sobre esses homens. Paternidade ele já tem, porque quando a gente nasce de novo, nós somos adotados pelo Senhor. Amém, irmão? Mas às vezes a gente não foi acrescido ou acrescentado na maturidade. Então, paternidade, eu tenho certeza, está disponível para nós. Agora, maturidade precisa da nossa disposição. Amém? Você entende isso? Então, você precisa entender que, não, eu não sou órfão e por isso eu tenho tal atitude. Talvez você tenha tal atitude porque você é infantil. E o Senhor está falando, cara, é tempo de despertamento, a gente precisa crescer. A gente precisa avançar. E isso é uma palavra para nós. O Senhor me confrontou muito nisso na sexta-feira. Tem como a gente ficar tendo 10 anos de crente e com 10 anos de crente nossos problemas são os mesmos, irmãos. A gente tem 10 anos de vida de crente e a gente troca de igreja pelos mesmos motivos. Bom, a questão não é paternidade, não. Essa questão é maturidade. A gente precisa, dentro do nosso casamento, brigar por problemas diferentes. Tem como a gente ficar chateado pela mesma coisa há 20 anos. Ah, mas ele não muda nunca. Irmão, entenda uma coisa. Se numa relação, se uma pessoa não muda, você está sendo mudado. Alguém tem que crescer, irmão. Amém? Você entende isso? Então, no meu casamento, no seu casamento, no seu convívio com a igreja, não, mas aquele irmão nunca muda. Aquilo ali é uma prova do Senhor para você ser transformado. Então, enquanto o outro não muda, eu estou sendo mudado. Amém? Você entende isso? Então, eu acredito que hoje nós estamos numa mesa do Senhor e a gente tem falado muito sobre o Espírito Santo de Deus, a fim dele reavivar o dom que há em nós. E a gente vai continuar ministrando a respeito disso, mas eu queria de verdade que você, cara, quebrantasse o teu espírito para que não seja só mais informações para o teu entendimento, mas que seja uma noite de cura e ativação do teu espírito. Porque, irmão, eu tenho certeza que se for para a gente sair daqui com concordo ou não concordo, era melhor que a gente não viesse. A gente precisa sair daqui confrontado pelo Espírito Santo de Deus. E falar, Senhor, faz de mim o que só você pode fazer, o que só você quer fazer. Porque eu não quero, irmão, de verdade, eu não quero gastar o tempo da minha vida fazendo coisas que são no automático. Existem homens que são crentes há muito tempo, mas talvez só são crentes porque seus pais eram crentes. Eu acredito, irmão, de verdade, numa geração de homens e mulheres que mesmo depois dos 30 terão encontros com o Senhor como nunca tiveram na sua vida. Homens depois dos 40 que vão ter encontros com o Senhor que, cara, eu não conhecia essa parte de Deus. Eu não conhecia esse lado do Espírito Santo de Deus. Irmão, se você não conhece, peça para conhecer. Porque como nós falamos há 2 semanas atrás, às vezes não é que o Senhor está com as suas mãos retidas. Às vezes é nós que não queremos que Ele libere. Quando a gente fala a respeito de dons, os dons estão disponíveis para nós, irmãos. Os dons estão disponíveis para você. Não tem como a gente ficar vivendo uma vida de crente mais ou menos.
Uma vida de crente onde cada vez mais a gente fica esperando uma bênção, uma porta aberta. Bom, a gente precisa viver uma vida de filhos de Deus que mudam realidades. A gente precisa saber que nessa noite, ou a partir dela, o Senhor monta uma mesa para nós. E nessa mesa tem um banquete. Só que às vezes eu e você nos vemos numa mesa, num banquete. Quem você é, Maria ou Marta? O que é, pastor, ser Maria ou Marta? Você está dentro da igreja, agitado, querendo resolver suas coisas. Enquanto tem uns que não. Eu estou na mesa, eu estou no banquete, eu vou me deleitar dele. Eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho de aproveitar da presença dele. Amém, irmão? Você entende isso? Porque nós podemos muito bem estar na igreja, assistindo o culto, pensando no dia de amanhã. Você vai sair daqui como mais uma noite comum. Porque a ansiedade é um pecado. Porque a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos. Hoje em dia existe o diagnóstico médico que fala que a ansiedade é doença, mas a Bíblia fala que ela é pecado. Você entende isso, irmão? Então, por favor, não viva na ansiedade. Se a ansiedade é algo que acomete seus dias, suas noites, antes de você dormir, seu coração acelera, irmão, nessa noite peça para que o Senhor te cure. Peça para que o Senhor te limpe. Peça para que esse sentimento ou essa aceleração da mente saia da tua vida. Porque existe um lugar de paz para mim e para você, cara. Amém? Você entende isso, cara? Existe um lugar de paz para mim e para você. Um lugar de plenitude no Senhor. Não tem como você estar no culto de hoje pensando o que você tem que fazer amanhã. Não, você pode fazer, mas dá um comando para a tua alma. Fala, alma, ainda hoje eu louvarei o Senhor. Ah, mas amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não me interessa. Hoje eu vou louvar ao Senhor. O que for amanhã, deixa para amanhã. Basta cada dia o seu mal. Irmão, se basta cada dia o seu mal, descansa. Às vezes, de verdade, você já pode ter ouvido algum pregador, algum ministro falar, nossa, posso ver um teto de bronze. Irmão, não existe teto de bronze, esquece isso. O que existe é a tua mente fora do ambiente de adoração do Senhor. Agora, teto de bronze, ou pelo menos aqui, esquece, não tem. O céu, de fato, está baixo. Qual é a nossa função? Estar disposto para perceber o céu baixo. Só que às vezes nós estamos no lugar da presença pensando no dia de amanhã. Nós estamos na mesa do banquete pensando o que a gente tem que fazer amanhã para agitar a nossa vida, porque o pastor não vai fazer nada por mim, a minha correria começa amanhã e ele não sabe dos meus problemas. Só que, irmão, você está diante de Jesus, cara. Você está diante do Deus do impossível. Você está diante do Deus que vai mudar a tua vida num start, no estalar de dedos. A gente fala muito isso aqui, é uma frase do apóstolo Luiz Hermínio. A nossa vida ela só precisa de um de repente dele. Quando as coisas demoram muito para acontecer do nada. Mas essas coisas só demoram muito para acontecer do nada para quem está gerando, para quem está com grande expectativa, para quem está querendo. Amém, irmão? Você entende isso? Então, cara, nessa noite, meu desejo é que você queira Jesus. É que você esteja na mesa do banquete, como nós... A canção é... Já estive em outro... Tá nesse tom? Aleluia. Isso, irmão, feche seus olhos. Aleluia. Declare isso, irmão, declare isso para a tua alma, irmão, nessa noite. Saudade. Eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Já estive em outro. Sim. Não há lugar melhor. Aqui, na mesa.
Irmãos, de verdade, entenda. Hoje existe um alimento para você. Existe um alimento disponível para nós. Existe um alimento disponível para você nessa noite, cara. Preciso que você capte isso no espírito. Nessa noite a gente só quer ser canal. Por favor, não exija muito de mim. Eu sou homem igual você. Mas coloque as tuas expectativas e os teus olhos no Senhor, cara. Ele pode fazer, cara. É só Ele que pode fazer. Ele vai fazer. Nessa noite Ele te chama para uma mesa de banquete. Existe um alimento disponível para nós nessa noite. E a única coisa que eu posso te falar nessa noite é o cardápio. Qual é o cardápio? Jesus. Na mesa que está disponível para mim e para você é Jesus. Eu não posso, cara, te dar de comer. Quem pode é Ele. Eu posso te falar qual é o cardápio. Jesus está disponível para mim e para você. Jesus, Jesus, Jesus. Sim, sim. Aleluia, aleluia. Na mesa do banquete, na mesa. Habito em tendas porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou eu. Tudo mais espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Bate no peito e diz, irmão. Eu sou aleluia. Só teu. Eu sou. Sim. Só teu. Eu sou. Só teu. Eu sou. Só teu. Eu sou só teu. E sou como um homem peregrino em terra. Aleluia.
Eu só teu eu sou, só teu eu sou, só teu eu sou, só teu eu sou, só teu. Irmão, aí fora tá cheio. Todo mundo aí fora é andarilho. Nós não, nós somos peregrinos. O andarilho, ele anda de um lugar para o outro sem saber onde vai chegar. Você é peregrino, a sua peregrinação é até a eternidade. Então, irmão, hoje, se você acha que a tua vida não tem sentido, nós te mostramos o sentido, é o reino dos céus. E ele é chegado sobre você e sobre a sua casa nessa noite. Você é peregrino de uma terra distante, irmão. A sua vida não é para correr atrás de um trabalho, atrás de um salário, atrás de dinheiro. A sua vida é fazer Jesus aparecer aqui, cara. Esse é o meu desejo, esse é o teu desejo. Nem milhares de Aleluia! Aleluia! tirar meus Sim, nós somos peregrinos. nem milhares de anos. Nós sabemos de onde nós vimos vão tirar e sabemos para onde estamos indo. meu amado, Sim! do Sim! amado, Xaralacataralaramã. do meu amado, do meu amado. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sim! Você não é andarilho, irmão. Você é um peregrino. Mas espera por algo maior. Os nossos olhos estão no Senhor. Eu sou Sim! só teu. Eu sou só teu. Peregrino. Sou como um homem peregrino em terra. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por nada. Eu sou só teu. Eu sou só teu. E eu sou só teu. Eu sou só teu. E eu sou só teu. E eu sou só teu. E eu sou só. E eu sou. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem. E ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu. E ele vem saltando sobre os montes,
sobre os montes. A primavera você trouxe a mim. Das minhas feridas, flores fez nascer. E em meu peito um selo. Eu sou do meu amado e os seus desejos. Nos vales posso avistar. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, e o meu amado é o mais belo entre e o meu Yeshua, Yeshua, yes. Yeshua, Yeshua, Aleluia, aleluia.
Aleluia. Irmãos, existe um Cristo aí dentro de você que precisa vir para fora nesses dias. Deixa eu te contar 2 fatos que estão na Bíblia. Jesus no sepulcro, ao 3º dia, ele ressuscitou. Sepulcro não pôde conter Jesus. Os discípulos, quando eles estavam desanimados, eles se trancaram para dentro de casa. O ambiente fechado também não pôde conter Jesus. Ele apareceu dentro do ambiente e falou: a paz seja convosco. Irmão, só eu e você temos o poder de conter o Cristo que está aí dentro. A morte não o deteve. Os discípulos desanimados também não o deteram. Mas agora eu e você podemos deter o que Ele quer fazer através das nossas vidas. Cara, é tempo de despertar. É tempo de um despertamento. Existe um Cristo aí dentro que precisa vir para fora, cara. Tem um Cristo aí dentro que está querendo se manifestar. Se for exibição, não é Cristo, mas se for manifestação, é Cristo. E existe um Cristo querendo se manifestar através da sua vida, através dos dons e talentos que Ele colocou em você. São únicos, cara. Estão em você. Não retenha o que Cristo colocou em você. Não retenha o Cristo que está aí dentro. Pastor Luiz Hermínio, ele falou essa frase, isso pegou o meu coração. O mundo lá fora, ele não está esperando Cristo voltar. Quem está esperando Cristo voltar sou eu e você, é a igreja. Lá fora o mundo está esperando a manifestação dos filhos maduros. Aqueles que sabem quem são, aqueles que sabem o que carregam, aqueles que sabem quem adoram. É isso que o mundo está esperando, cara. Quem está esperando Cristo voltar sou eu e você. Lá fora não, eles estão esperando a manifestação do Cristo que está aí dentro. Existe um Cristo aí dentro. Existe uma aldeia, existe uma família, existe um lugar esperando o que você carrega. Por favor, não fique achando que você é um crente comum, um crente normal. Você não é. Principalmente para os que se apresentaram nessa igreja. Cara, você pode ter certeza, sua vida vai mudar completamente. Os que se apresentaram hoje, o Senhor marcou você, cara. Você não vai ser mais comum. Você não será mais normal. Essa é a minha oração. É isso que eu profetizo sobre cada homem, sobre cada mulher aqui nesse lugar. Você sai daqui com uma nobre missão. Você sai daqui com a intenção de manifestar o Cristo que já está aí dentro. Todo mundo pode achar, não estou pronto, o seu espírito está pronto. Ainda faltam 4 meses para a colheita. Não, já está pronto. Já está pronto. Só alinha a tua vida, cara. Só eleve os teus olhos para os montes. Só veja Jesus. Só deixe de achar que você é um andarilho, correndo de emprego atrás de emprego, igreja atrás de igreja, pregação no YouTube atrás de pregação no YouTube. Não, cara, você é um peregrino que sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Você veio das entranhas de Cristo e você vai voltar para lá, cara. E aqui na terra você vai manifestar o que você já é, Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, irmãos. É só por isso. Amém? Você entende isso? Se você puder, toma seu assento. Vamos tentar compartilhar uma breve palavra para a gente terminar dentro do horário. Você abriu aí sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler 2 versículos, se puder colocar aqui.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma fé que primeiramente, repita comigo, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também em ti. O versículo 6 diz, por esta razão, pois torno a lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Você pode dizer amém? Irmãos, no versículo 5, porque o versículo 6 está falando por esta razão, então a gente precisa saber que razão é essa, certo? Você está falando por esta razão, vamos olhar que razão é essa. Recordo-me da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente. Bom, a gente precisa entender uma coisa. Se talvez na tua linhagem, na tua geração, na tua genealogia, você é o primeiro cristão na tua família, como nós já falamos e liberamos aqui, você nasceu em Cristo, a tua genealogia, a tua árvore genealógica começa em Cristo, amém? Então, se você é o primeiro cristão na tua vida, você precisa entender que, eu não tenho nenhuma referência paterna de cristão, materna também não, eu sou o único cristão na minha casa. Ok, glória a Deus pela sua vida, mas você precisa saber que Cristo é a razão por você estar aqui. Amém? Você entende isso? Por que eu estou falando? Porque aqui no texto, quando Paulo fala a Timóteo, primeiramente, Paulo está falando para essa fé de Timóteo ser reavivada, porque primeiramente começou em algum lugar. Primeiramente começou com alguém. E por esta razão, você precisa saber, irmão, a tua vida ela não começa em você e termina em você. Nós não fomos chamados, por mais que o mundo diga isso, para viver uma vida egoísta. Ah, meu corpo, minhas regras. Eu que sei da minha vida, eu que tenho direito. Irmão, a gente já cantou uma canção há muito tempo que eu não sei qual é a canção, só sei dessa frase. O pastor já falou aqui algumas vezes. Meu direito é de não ter direito algum. Alguém conhece essa música? Pouca gente. Mas só essa frase já pega. É bom nem saber, né? Okay? Como é que eu vou cantar uma música depois dessa? Então, irmão, às vezes a gente fica achando que a nossa vida é do nosso jeito. Cara, existe um curso já traçado. A sua vida, os seus dias, eles foram escritos antes da fundação do mundo. Antes que nenhum deles havia, tudo já estava pronto. Então você não tem o direito, irmão, de achar que a tua vida ela pode ser vivida do teu jeito. Que eu congrego na igreja que eu quero, na igreja que eu decido. Se é uma igreja bíblica, é a igreja que você tem que estar. A gente falou isso aqui alguns dias atrás. A igreja para eu congregar... falei na mesa de integração. A igreja para eu congregar é a igreja mais perto da minha casa? Não, é a igreja que está mais perto da Bíblia. Amém? Você entende isso? Não, mas eu atravesso a cidade. Tem algumas outras lá perto. Mas se você encontrou aqui primeiro, atravessa a cidade. Porque não é sobre conforto, é sobre confronto. Não é sobre sentar uma igreja climatizada, com som bom, música boa, palavra boa, e eu saio daqui e vou viver minha vida. Não é sobre isso. É sobre saber que parte da Bíblia está me confrontando hoje. O que Cristo está pedindo para eu entregar hoje? Qual renúncia eu vou fazer na minha vida hoje? Amém? Você entende isso, irmão? Então, primeiramente, você precisa saber que primeiramente, por esta razão, o que há em ti, o dom que há em ti precisa ser reavivado. Por quê? Porque a sua vida não é sua. Porque existem homens e mulheres olhando para você. Porque se você teve bons pais cristãos, porque seus pais começaram alguma coisa. Sabe qual é a percepção que eu tenho de ver os adolescentes sentando aqui na frente? É para vocês olharem para a gente, que somos os pais da casa. Amém? Vocês entendem isso? Não é para vocês estarem mais perto do barulho, não. É para vocês olharem e ver como a gente adora. Porque primeiramente vocês vão ter alguém como referência. Claro, seus pais, sem dúvida. Mas irmãos, de verdade, sabe qual é a intenção do meu coração? É a gente ter uma igreja onde ninguém guarda maquiagem, pensando, o que vão pensar de mim? Cara, se tiver que chorar, mano, eu vou chorar. Imagina, se Deus dá uma palavra assim,
se esse blazer aqui valesse R$500, imagina. Entendi de dar esse blazer e ficar... Qual é o problema? A gente vai dar. Não, eu entendi de me lançar no chão e chorar. Não, a gente vai fazer. Por quê? Porque nós estamos diante do Senhor e não diante de uma postura, não diante do que vão pensar, do que vão achar. Irmão, o que o Senhor mandar a gente fazer, a gente vai fazer. E por que eu falei a respeito de quem está sentando aqui na frente, ou os líderes da casa? Porque nós somos os primeiros a entender o que Deus está fazendo no ambiente. Amém, irmão? Você entende isso? Se você estiver num lugar onde, cara, estou percebendo que tem alguma coisa estranha, faz o seguinte, olha para o líder. Provavelmente ele está tendo a mesma percepção. Não, tem alguma coisa esquisita. Não, pô, caramba, será que dá para eu adorar? Olha para o líder, se ele estiver pulando, irmão, pula também. Amém, irmão? Você entende isso? Porque o primeiro ponto da liderança precisa ser lidere pelo exemplo. Toda liderança precisa ser, a princípio, pelo exemplo. Então a gente nunca vai exigir que você oferte algo que a gente não faça. Que a gente levante as nossas mãos que a gente não levanta. Que a gente chore e se quebrante diante do Senhor se você não se quebrar e se quebrantar. Porque senão não faz sentido, irmão, são só palavras. Amém? Você entende isso? Então, voltando para o texto, existe um dom que é em ti que primeiramente começou em alguém. Você tem a responsabilidade de perpetuar algo que já começou antes de você. Amém, irmão? Você tem a responsabilidade de continuar um legado. Mas eu não estou sentindo vontade, eu não estou gostando, mas não é sobre você. Tem aquela canção que diz, né? Nunca foi sobre nós, e nem sobre o que podemos... É tudo sobre ele, irmão. Então, se você tiver que entrar num ambiente, cara, e se lançar de uma forma como você nunca fez, cara, faça isso. Por quê? Porque não é sobre você, irmão. É sobre o que você carrega. O que você carrega? Você carrega um Cristo, irmão. Cara, uma das coisas que eu tenho aprendido é não economizar para o Senhor. Se tiver um lugar que eu quero te aconselhar a não economizar, é diante do Senhor. Não economize nada. Não economize sua voz, não economize suas lágrimas, não economize o levantar das suas mãos, não economize o brado, o orar em línguas. Cara, não economize. Por quê? Porque a recompensa ele traz consigo, é Ele. Lembra que nós cantamos isso? Cara, tudo que você faz com o objetivo certo, com o coração certo e alinhado, quem nos recompensa é o Senhor. Quem nos recompensa é o Senhor. E Ele é a nossa recompensa. Ele é a nossa recompensa, cara. Você precisa sair daqui com isso claro. Porque às vezes a gente vive a nossa vida de crente esquecendo qual é o final do que nós estamos fazendo. Bom, às vezes a gente está aguardando uma palavra que vai mudar a nossa semana, mas não muda a nossa vida. Você consegue entender isso? Deixa eu dar um exemplo mais prático. Essa semana você vai ter uma porta de emprego aberta, mas não mudou a tua vida. E você está, cara, eu preciso de uma porta de emprego aberta. Não, você não precisa de uma porta de emprego aberta. Você entende isso, irmão? Você precisa de Jesus para mudar a sua vida. A gente não pode viver ou ser homens e mulheres situacionais. Se está tudo bem, eu adoro. Se está tudo mal, eu não adoro mais tanto assim. Se eu estou com dinheiro, eu oferto. Se eu estou sem dinheiro, eu não oferto. Se eu estou feliz, eu vou para o PG. Se eu não estou feliz, eu não vou para o PG. Irmão, nós não somos situacionais. A palavra fala, sede firmes e constantes. Você só vai ser sempre abundante no Senhor se você for firme e constante. Não tem como você pular etapas, mas a vida ensina a gente atalhos. Jesus, eu quero ser muito abundante. Eu quero ser muito rico. Você não é firme e constante. Sabe quando Paulo fala, sei ter muito, sei ter falta? Sabe quando Paulo fala isso? Por isso ele é sempre abundante. Porque ele é firme e constante. Cara, eu oro para que você seja firme e constante. Eu oro para que a tua alma não golpeie o teu espírito. E se golpeá-la, ele vai perder. A tua alma vai perder para o teu espírito. Por quê? Porque o teu espírito está pronto e a nossa alma fragmentada. A nossa alma está fragmentada, irmão. A nossa alma ela é carente. A nossa alma ela precisa de alguém para dizer que bom, parabéns, aplausos, reconhecimento. O nosso espírito não. Nosso espírito ele faz quando está todo mundo vendo e quando não tem ninguém vendo. O nosso espírito sabe que é pecado na luz e que é pecado no escuro. Amém, irmão? Você entende isso? Não é porque nós estamos numa igreja, diante de um pastor, diante de um louvor, que a gente não faz determinada coisa.
A gente não faz determinada coisa, cara, porque isso não é do nosso caráter. Isso não é do nosso gene. Amém? Você entende isso, irmão? Então vamos voltar para o texto. No versículo 6, por esta razão, pois torno a lembrar-lhe que reavives o dom de Deus. Algumas versões diz que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti. Irmão, então aqui, essa palavra está dizendo de uma forma aonde é você quem faz. A palavra está nos instruindo a reavivar. Portanto, reavives. Esse trabalho, irmão, sou eu e você que fazemos. Amém? Você entende isso? O Senhor, eu gosto muito quando a gente pensa em reuniões avivadas. Cara, o que são reuniões avivadas? Você sabia que a nossa reunião hoje ela pode ser muito avivada? Essa reunião aqui, hoje é dia 29, não é isso? 29 de junho. Pode ser a reunião mais avivada? Se você quiser, ela pode. Por quê? Porque a palavra está falando, portanto, reavives. Não, só você sabe o que você precisa fazer para reavivar o dom que já há em ti. Reuniões cheias do poder de Deus. Sabe como elas são? Aos visitantes, me perdoem a palavra. Quando um doido, um maluco, capta no espírito. Cara, Deus está aqui. E no lugar dele ele começa a orar em línguas, começa a pular. Esse cara tem a disposição. E aquilo ali nos constrange, ou de alguma forma contagia outro. E o outro também começa, do jeito dele. E cada um do seu jeito, adorando a Deus, entregando algo maior, algo mais intenso, mais intenso, mais intenso. E o Senhor vai recebendo, o Senhor vai recebendo. Cara, daqui a pouco a gente perdeu o controle. Temos a reunião mais avivada da história. Amanhã sai noticiário, 3 horas da manhã, uma igreja no campinho, tá adorando ao Senhor, pessoas sendo curadas, irmãos do UPA entrando aqui no lugar, ninguém entendendo nada. Por quê? Porque eu e você tivemos disposição de reavivar o dom que já há em nós. Irmão, existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Existe um dom dentro de você que só você pode reavivar. Irmão, não tem pastor ungido nenhum que vai fazer isso. É você querer fazer. É você querer que Deus faça. Amém? Você entende isso, irmão? Porque Deus, Ele está assim, ó, cara, eu estou doidinho para liberar, mas vocês não estão com tanta vontade assim. Vocês, infelizmente, estão olhando o relógio. Vocês estão preocupados em ver o fantástico, os gols, os melhores lances de Bayern e Flamengo. Vocês já estão atentos que amanhã vocês acordam 5h30, 6 horas da manhã e o dia vai ser pesado. Infelizmente, a gente não está com tanta expectativa no que Deus pode fazer. A nossa expectativa é ter o nosso problema resolvido. E uma das coisas que eu penso, irmão, de verdade é, às vezes, se Deus resolver os nossos problemas, Ele perde a gente. Às vezes você tem o mesmo problema, um espinho na carne, alguma coisa durante muito tempo, porque isso te mantém quente. Porque isso te mantém perto de Deus o tempo inteiro. Existem alguns homens e mulheres de Deus que não rompem financeiramente, porque se eles romperem, eles não vêm mais à igreja. Existem homens que, cara, se tiver muito o que buscam, Deus perde eles. Existe uma frase de um avivalista que eu não lembro quem foi. Ele fala, se Deus te der uma cidade, Ele ganha a cidade ou Ele perde você? Irmão, se Deus te der o que você pede, Ele ganha aquilo que Ele te dá ou Ele vai perder você? Irmãos, nessa noite o Senhor está querendo reavivar o dom que há em nós. Reavivar o dom que há em nós. Não dá para a gente ficar tendo dons e talentos dentro de nós e se guardando porque eu me cansei, eu me frustrei. Irmão, Deus não está nem aí para a sua frustração. Me perdoe a forma de falar, eu me empolguei. Irmão, Deus tem um propósito em curso. Ele se importa com a sua frustração sim, mas Ele está falando, não é desse jeito que eu vou curar. Sabe como que eu vou curar? Sabe como que eu vou suprir? Quando você tiver disposição e quiser sair desse lugar. Amém, irmão? Você entende isso? Porque eu gosto muito daquela passagem que fala, você quer ser curado? Existem umas que estão buscando alguma coisa, mas eles não querem a cura. Eu já aprendi que o milagre é a melhor forma de Deus estabelecer relacionamento conosco. Só que a gente só quer o milagre e esquece do relacionamento. Amém? Você está entendendo isso? Deus, quando Ele dá algum milagre na sua vida, seja ele financeiro, seja ele com a madre rompida, a esterilidade vencida, seja seu filho voltando para Deus, é estabelecer um nível de relacionamento maior entre você e Ele. Só que, infelizmente, a gente para na bênção.
Eu recebi, obrigado, Senhor. Agora eu vou aproveitar o carro novo. Agora eu vou aproveitar a casa de praia. O Senhor está falando, cara, você não entendeu. Infelizmente eu vou ter que parar por aqui, eu não vou poder te dar mais. Porque se eu te der mais, você está cada vez mais se desviando, ficando cada vez mais frio, cada vez mais cético, cada vez mais crítico. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa fazer com o Senhor todos os dias, é se entregar completamente. Se render completamente. Quanto mais você tem, irmão, entenda, foi Ele que me deu. Quanto mais você alcança, quanto mais você avança, foi Ele que permitiu você ter. Se renda mais, que Ele vai liberar mais. Seja mais humilde, que Ele vai liberar mais. Seja mais quebrantado, que Ele vai liberar mais. Amém, irmão? Você entende isso? Então hoje, de fato, cara, é uma noite que eu espero que você saia daqui querendo reavivar o dom que é em ti. Porque isso não é algo que o Espírito Santo vai... Cabum! Ele pode fazer, Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas Ele também deu ensinamentos para nós. Se Ele falou, reavive você. Reavives, amigo. Existe uma chama aí dentro. Cara, é trabalho nosso fazer isso. É esforço nosso fazer isso. Não tem como uma frustração, seja com quem for, ser maior do que Deus fez por mim e por você, cara. Não tem como uma decepção. Não tem como, cara, uma falência. Não tem como uma troca de igreja. Nada disso é maior do que Cristo representa para mim e para você. E hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de estarmos diante de Cristo. Diante de Cristo, o que a gente faz? Economiza ou entrega tudo? Irmão, entrega tudo, irmão. Entrega tudo. Mas que isso não seja um fato ou uma prática e um culto. Isso seja um estilo de vida. Um estilo de vida. De homens e mulheres que renunciam tudo que têm. Que de fato serão aqueles caras mais empolgados nas reuniões. Mais animados nas reuniões. Por quê? Porque eles estão tendo disposição de reavivar a chama que já há em nós. Irmão, existe uma chama aí dentro. E se a tua chama se encontrar com a minha chama, se encontrar com a chama do Elian, irmão, você pode ter certeza que Deus vem com força sobre nós. Cara, Deus vem com força sobre nós. Há 2 ou 3 domingos atrás, não sei se vocês viram, no período de adoração, no final, a gente tinha um irmão do UPA aqui. Ele estava de uniforme azul. Quem viu? Bastante gente viu. Bom, aquilo ali foi um prenúncio para mim. No final do culto eu fui conversar com ele, eu perguntei, ô irmão, tudo bem? Ele, tudo bem, mas o senhor está de uniforme? Eu sou aqui do UPA. Que bom, como é que você veio? Cara, eu fui ali para fora jantar, estava na minha hora da janta, eu não consegui comer. Irmãos, Deus está fazendo. Deus é o mesmo. Ele veio para cá porque o Espírito Santo conduziu para cá, cara. A gente estava num período de adoração, ele chegou aqui e no final ele falou, cara, vou ter que trazer minha família aqui. Bom, a gente precisa entender, isso pode ser normal para nós. Mas não é falando isso de uma forma utópica, como a gente é bom, não. Isso pode ser normal se a gente reavivar o dom que é em nós. Se a gente juntar a minha chama com a tua chama, e você manter essa chama acesa dentro do teu casamento, em casa, durante a semana, irmão, domingo que vem vai ser mais poderoso do que hoje. Quinta-feira vai ser mais poderoso do que hoje. Na outra semana, mais poderoso e mais poderoso. Porque a nossa vida ela é de glória em glória, irmão. E cada vez mais a gente vai ter uma percepção de Deus maior. Cara, de fato, eu tenho 30 anos de crente. E eu quero ver um Deus que eu nunca vi. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas eu quero, irmão, gerar isso no teu espírito. Que você veja algo que você nunca viu. Não, pastor, mas eu já vi cadeirante levantar, eu já vi cego ver. Irmão, ainda tem mais. Não, pastor, mas eu já vi cair no pó de ouro. Existe mais. Irmão, pastor, eu já abri a mão e vi minha mão cheia de ouro. Irmão, existe mais. Cara, Deus, ele não pode ser limitado pela nossa mente. Deus, ele não cabe na tua mente, irmão. Deus não cabe na nossa mente. Senão, ele não é Deus. Deus é um ser totalmente alto, glorioso, tão sublime. Cara, Deus é enorme, cara. Deus, ele não cabe na nossa liturgia. Deus não cabe no nosso culto. Deus não cabe no que nós entendemos da palavra. É por isso que a gente pode ler 2 Timóteo 1:5, todo culto, e ele fala uma coisa diferente.
Por quê? Porque ele não cabe naquilo que eu tenho como racional. Ele não cabe, ele é Deus, cara. Deus é Deus, você precisa saber disso. A gente já falou isso aqui, a primeira revelação que você precisa ter de Deus, ele não é gente. Ele não pensa como você pensa. Ele não gosta da pessoa que você não gosta porque... Não, aquela pessoa não gosta porque não se doa. Irmão, ele não. Deus é Deus. Deus ama a pessoa que você não suporta. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Que você lembrou também? Deus ama. E se ela for desviada, Deus quer salvá-la. E vou te falar uma coisa, Ele quer usar você. Não, mas não dá. Como é que eu vou salvar meu pai? Meu pai ficou longe muito tempo. Ele quer usar você. Não, mas a minha esposa, ela não dá. Ele quer usar você. Irmão, eu já aprendi que Deus ele vai na contramão dos nossos pensamentos. Enquanto você está querendo ir para lá, Deus vai de outro jeito e fala, tá vendo? Deus sou eu aqui. Irmão, a sua vida ela não vai ficar confortável se você entregar nas mãos de Deus. É por isso que tem muita gente que não entrega nas mãos de Deus porque quer continuar vivendo confortável. Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, fique pronto para Deus bagunçar tudo. Como é que Deus faz? O organizado, Ele desorganiza. E o desorganizado, Ele organiza. Deus é assim, irmão. Para você nunca dar glória a você mesmo. Ah, não, mas agora eu estou assim porque eu consegui. Não foi você. Alguém te deu uma estratégia, Deus usou alguém abriu uma porta, Deus usou alguém. No final, a glória é sempre dele. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo, irmão, tudo. Pastor, mas eu não estou passando por um bom momento, é um momento ruim. É Deus te forjando da mesma forma, é Ele também que está gerando. Por quê? Porque se a palavra fala que é tudo, irmão. A Bíblia sempre diz o que ela quer dizer. Se ela está dizendo que é tudo significa o quê? Tudo. Tudo. Então, irmão, não fica tentando traduzir a Bíblia, não. Porque às vezes a gente fica querendo espiritualizar a nossa falta de disposição de obedecer. Não, é que Deus está querendo... Irmão, não espiritualiza. Se Deus falou, vai e faz. Se Deus mandou entregar, vai e entrega. Se Deus mandou ir, vai logo. Se Deus mandou perdoar, perdoa. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, no versículo 6, ele está dizendo, mantenha viva a chama. Então, isso eu li na versão NVI, o mantenha. Mas na outra versão, fala reaviva. Então, irmão, além de reavivar, a gente tem um outro esforço, manter acesa. Só que aqui, uma das coisas para quebrar todo o tabu da nossa mente. Não, eu vou conseguir mantê-la acesa vivendo Cristo em casa. Aqui já quebra tudo na nossa mente. Não, eu sou crente, mas decidi não congregar. Você não vai se manter aceso, você não vai reavivar, você está desviado. Não, mas eu assisto pregação no YouTube, irmão. Não. Você consegue entender isso? Para você manter uma brasa acesa, ela precisa estar em contato com outras brasas acesas também. A sua brasa, mas também entenda o que eu falei, é brasa com outras brasas acesas. É por isso, irmão, que de fato, no meu ciclo de amizade, eu estou gostando de falar com os mais doidos, com aqueles que mais estão se entregando para o Senhor. Porque aquela pessoa, até falando de futebol, ela me aquece, ela me reaviva. Você consegue entender isso? Porque a gente sabe que, vamos falar de futebol, a gente já fala de futebol, já muda de assunto, porque aquilo aí não é prioridade para nós. Não, vamos falar disso daqui. Bom, eu não quero ficar conversando com homens e mulheres que não querem manter a chama acesa. Porque, de fato, eu já falei isso aqui. Hoje, eu não estou mais no ensino médio de entender, Isaac, que os meus amigos são aqueles carinhas legais que são descolados, usam a mesma roupa que eu. Os meus amigos são aqueles homens e mulheres que fazem a vontade do meu pai. Eles são mais que meus amigos, a palavra fala que eles são a minha família. Então, irmão, se você faz a vontade de Deus, muito prazer, eu sou seu best friend. Porque eu quero estar do teu lado, porque você vai me ajudar a me manter aceso. Agora, se tiver homens e mulheres que não estão dispostos a reavivar o dom que é em ti, um conselho, não precisa ficar perto. Pastor, você está dizendo que é para eu ficar longe? Irmão, estou falando para você desfazer amizade com ninguém. Mas como nós começamos falando, eu estou lendo um livro
E o livro fala assim, não entristeça o Espírito Santo. Eu não quero ter um amigo muito legal que tem conversa que me faz entristecer o Espírito Santo. O mais importante para mim é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou mais na idade de ficar vivendo com pessoas legais, ficar preso à afetividade. Esse cara aqui é muito legal, ele combina comigo, é isso. Principalmente os solteiros. Não, essa daqui é bonita, é menina dos meus olhos. Irmão, se não mantém a chama acesa, sai fora. Vai ter problema no casamento. Mas eu tenho que terminar agora, já estou namorando há 2 anos. É melhor agora do que depois. Aliás, não tem depois, casou. Amém? Você entende isso? Então nós, irmãos, precisamos entender. É nosso trabalho reavivar o dom que já há em nós. É nosso trabalho manter a chama acesa. Irmão, existe uma chama aí dentro, que ela pode se apagar, se você quiser. Porque Deus está falando, eu não quero que ela apague. Mas eu também não posso acender, esse trabalho é seu. Então, irmão, nessa noite, vamos sair daqui com essa missão. Vamos sair daqui com esse entendimento. Não é num culto, mas é a partir dele. A partir desse culto, saia daqui com esse entendimento. E amanhã, mantenha a chama acesa. Terça-feira, mantenha a chama acesa. Mas quarta-feira o carro vai quebrar e a chama vai continuar acesa. Quinta-feira aconteceu alguma coisa, infelizmente, e a chama vai continuar acesa. Porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Amém, irmão? Você entende isso? Porque a fé, ela não sente, a fé, ela sabe. E nós, como filhos de Deus, sabemos quem nós somos. Sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós estamos indo. Amém, irmão? Você entende isso? Então, eu falei disso porque é a fé que aviva o Espírito. Pastor, você falou isso tudo e eu ainda não sei como avivar o Espírito. Então, nessa noite, faço uma oração. Senhor, me batiza com batismo de fé. Eu quero ter fé. Eu quero ter fé para saber que um comando na minha boca é o suficiente para aquecer o meu espírito, para reacender o meu espírito, para colocar para fora o dom que você já colocou em mim. Amém, irmão? Você entende isso? Então, o Espírito de Deus, ele é muito mais do que a voz que você ouve. Ele também é poder que te faz operar. Cara, nessa noite, existe essa palavra que já foi entrada em desuso dentro da igreja, mas o empoderamento. Essa palavra é bíblica, irmão. Quem é que recebe o empoderamento do Espírito Santo de Deus nessa noite? Cara, Miqueias 3:8. Você não precisa abrir. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito, estou cheio de força e de justiça. Bom, se você reavivar o teu espírito, você vai estar cheio de força e de justiça. Cara, eu só consigo ver Caleb. Tal era a minha força e tal é a minha força agora. Por quê? Por causa do Espírito, irmão. Irmão, você pode estar cansado de algumas coisas, você pode estar cansado de igreja, você pode estar cansado do seu casamento. Por quê? Porque o seu espírito está apagado. Reaviva a chama que é em ti. E reavivando a chama que é em ti, você vai encontrar força. Amém, irmão? Você entende isso? Tem uma outra passagem que é 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém, irmão? Você recebe isso? Existe algo que foi dado para você gratuitamente. Você nem sabia que tinha. Talvez você nem queria, mas existe um dom dentro de você. Existe um Espírito de Deus dentro de você. Sobre você não está o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? É o espírito da ansiedade, espírito da depressão, espírito da insegurança, espírito da taquicardia, espírito do pensamento acelerado. Isso é o espírito do mundo. Sobre você não está esse espírito, está o Espírito de Deus. Qual espírito você vai começar a colocar para fora, irmão? Qual espírito você vai deixar dominar a sua vida? O Espírito de Deus. Por quê? Porque ele foi dado gratuitamente. Nós não merecíamos, mas ele nos deu. Qual é o nosso trabalho? Só reavivar. Só manter a chama acesa. Amém, irmão? Você entende isso? Você pode ficar de pé no teu lugar agora, em nome de Jesus. Só o Espírito Santo de Deus te faz entender o que é realmente valioso. Te ajuda a ver a vida com os olhos da fé
e te revela tudo que Deus já te deu de graça. Irmão, nessa noite eu tenho certeza que se você entender essa palavra, você vai sair daqui pleno. Você vai sair daqui saciado. Porque com os olhos da fé você vai ver tudo que já está pronto. Você vai ver tudo que você já é. Você vai ver tudo que você carrega. Irmão, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Você tem noção do que é isso? O nosso corpo não pode conter, mas o Deus, na medida dele, conseguiu liberar uma porção, uma essência. Porque eu só consigo me lembrar de Gênesis, quando Deus fez o homem. Ele soprou do seu Espírito. E a partir desse Espírito nós ganhamos ânimo. Você consegue perceber isso, irmão? Você consegue entender a magnitude disso? O Senhor pegou uma porção do seu Espírito e soprou nas nossas narinas. Ele soprou em você, irmão. Aí dentro, numa vida talvez frustrada, numa vida talvez que você não está do jeito que você imaginava, existe o Espírito de Deus. Existe uma porção de Cristo. Não, pastor, mas eu já caí em tal pecado. Não, pastor, mas você não conhece meu... Existe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele é capaz de remir todo o tempo. Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Ele é capaz de te restaurar de dentro para fora. Independente do que você fez, independente de quem você é. Ele só está esperando uma disposição minha. Ele só está esperando uma disposição sua. Amém, irmão? Você entende isso? Então, no seu lugar, levante suas mãos agora e comece você mesmo a fazer uma oração para o Senhor. Mas eu queria te fazer um desafio, irmão. Faça uma oração nova. Faça uma oração que você ainda não fez. Faça um pedido de algo que você ainda não pediu. Agora não é hora para você pedir bens materiais. Irmão, peça para que o seu espírito seja reavivado. Peça para que o seu espírito se mantenha firme e constante. Para que você, um dia, se mantendo firme e constante, seja sempre abundante no Senhor. No Senhor. Eu profetizo para que homens e mulheres aqui nesse lugar tenham um batismo do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo para que homens e mulheres nesse lugar vejam o Senhor como eles nunca viram. Tenham um encontro sobrenatural com o Senhor. Eu quero orar para que homens e mulheres que nunca sonharam com Cristo passem a sonhar. Que sejam convidados a orar no meio da noite. Que de fato ouçam a voz de Jesus, o Cristo, o chamando no meio da madrugada. No seu expediente de trabalho, o Senhor de alguma forma vai falar: cara, sai daí e vai para o banheiro que eu quero falar contigo. Irmão, isso é real, isso é real. Mas pastor, nunca aconteceu comigo. Então peça, irmão. Então peça, irmão, para que seja reavivado nessa noite. Para que se mantenha acesa nessa noite o dom, a chama que já há em ti. Já há em ti. Já há em ti. Já há em ti. Vamos, irmãos. Abra sua boca.